Olá você, eu sou a Paula, seja bem-vindo ao canal Lendo com Amor. Vamos então a mais 5 capítulos do livro de Lori Gottlieb, Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. Pode deixar o seu comentário também, eu vou amar responder. Obrigado. Capítulo 11. Adeus, Hollywood. Na minha primeira semana trabalhando na NBC, fui designada a 2 séries que estavam prestes a estrear: Plantão Médico, um drama médico, e Friends, uma sitcom. Essas séries alavancariam a rede para o primeiro lugar e estabeleceriam seu predomínio nas noites de quinta-feira durante muitos anos. As séries foram programadas para ir ao ar no outono, seguindo um ciclo muito mais rápido do que no mundo cinematográfico. Em meses foram contratados elencos e equipes técnicas, construídos cenários e a produção teve início. Eu estava na sala quando Jennifer Aniston e Courtney Cox fizeram o teste para seus papéis em Friends. Opinei quanto a se a personagem de Julianne Margulies em Plantão Médico deveria ou não morrer no final do primeiro episódio. E estava no set com George Clooney antes que qualquer um soubesse o quanto a série o deixaria famoso. Energizada pelo novo trabalho, passei a assistir a menos TV em casa. Havia histórias pelas quais eu era apaixonada e colegas que eram igualmente apaixonados por essas histórias e me senti novamente ligada ao meu trabalho. Um dia, os roteiristas de Plantão Médico ligaram para um pronto atendimento local com uma pergunta médica e aconteceu de um médico chamado Joe atender a ligação. Parecia destino. Além de ser formado em medicina, ele tinha mestrado em produção cinematográfica. Quando os roteiristas da formação de Joe começaram a consultá-lo regularmente em pouco tempo, ele foi contratado como consultor técnico para barrar as cenas extremamente coreografadas na sala de emergência, ensinar os atores a como pronunciar termos médicos e fazer os procedimentos parecerem tão precisos quanto possível. Esvaziar a seringa, limpar a pele com álcool antes de começar uma intravenosa, segurar o pescoço do paciente em tal posição ao inserir um tubo endotraqueal. É claro que, às vezes, nós dispensávamos as máscaras cirúrgicas que os personagens deveriam usar porque todo mundo queria ver o rosto de George Clooney. No set, Joe era um modelo de competência e calma, as mesmas qualidades que apresentava num verdadeiro pronto atendimento. Nos intervalos, ele comentava sobre pacientes que atendera recentemente e eu queria escutar cada detalhe. Que histórias, eu pensava. Um dia perguntei a Joe se poderia visitá-lo em seu trabalho. Pesquisa, eu disse, e ele me ofereceu acesso ao seu pronto atendimento, onde com uniforme emprestado, acompanhei-o em seu plantão. Os motoristas bêbados e os baleados de gangue só começam a chegar depois que anoitece, ele explicou. Quando cheguei, em uma tarde de sábado, e não havia muita coisa acontecendo, mas logo estávamos correndo de sala em sala, paciente a paciente, enquanto eu tentava guardar com clareza os nomes, fichas e diagnósticos. No intervalo de 1 hora, vi Joe fazer uma punção lombar, examinar o útero de uma grávida e segurar a mão de uma mulher de 39 anos, mãe de gêmeos, ao receber a notícia de que sua enxaqueca era, na verdade, um tumor cerebral. Não, veja bem. Nós só queríamos mais remédio para a enxaqueca. Foi sua única resposta. Negação que logo daria lugar a um rio de lágrimas. Seu marido pediu licença para ir ao banheiro, mas vomitou no caminho. Por um segundo, visualizei esse drama na TV.
um instinto arraigado quando o seu trabalho é escrever histórias, mas tive a sensação de que gerar conteúdo para a TV não era o único motivo de eu estar ali. E Joe também percebeu isso. Semana após semana, continuei voltando ao pronto atendimento. Você parece mais interessada no que estamos fazendo aqui do que no seu trabalho diário, Joe disse numa noite. Meses depois, enquanto olhávamos juntos um raio-x e ele me mostrava onde estava a fratura. Então, como se não fosse nada demais, ele acrescentou: Você ainda poderia fazer medicina, sabe? Medicina? Perguntei. Olhei para ele como se fosse maluco. Eu estava com 28 anos e tinha especialização em estudos da linguagem na faculdade. É verdade que no ensino médio eu tinha participado de torneios de matemática e ciências, mas fora dali sempre me sentia atraída por palavras e histórias. E agora eu tinha um ótimo emprego na NBC que me fazia sentir extremamente sortuda. Mesmo assim, continuei escapando de gravações para voltar ao pronto atendimento, não apenas com Joe, mas com outros médicos que também me deixavam segui-los. Eu sabia que estar ali tinha deixado de ser pesquisa para se tornar um hobby, mas e daí? Todo mundo não tinha um hobby? E claro que talvez passar minhas noites no pronto atendimento tivesse se tornado o novo equivalente a ficar assistindo obsessivamente a TV todas as noites, quando estava inquieta no meu trabalho com o cinema. Repetindo, e daí? Obviamente, eu não ia jogar tudo para o alto e recomeçar numa faculdade de medicina. Além disso, não estava entediada com o trabalho na NBC, só sentia que algo de real, importante ou significativo estava acontecendo no pronto atendimento, mas que não poderia acontecer da mesma maneira na televisão. E meu hobby preencheria essas lacunas. Era para isso que os hobbies serviam. Mas, às vezes, eu estava parada no pronto atendimento e, durante uma calmaria, percebia como me sentia em casa e cada vez mais perguntava se Joe teria descoberto alguma coisa. Em pouco tempo, meu hobby levou-me de pronto atendimento para a unidade de neurocirurgia. O caso que eu tinha sido convidada a ver era de um homem de meia idade com um tumor pituitário, provavelmente benigno, mas que precisava ser removido para evitar que pressionasse os nervos cranianos. Vestida a caráter, com máscara, usando tênis confortáveis, fiquei acima do senhor Sanches, olhando dentro do seu crânio. Depois de serrar o osso, usando uma ferramenta parecida com algo que se compraria na Leroy Merlin, o cirurgião e sua equipe meticulosamente afastaram camada por camada do tecido conectivo até exporem o cérebro. Por fim, lá estava ele, com o mesmo aspecto das imagens que tinha visto num livro na noite anterior, mas enquanto eu estava ali parada, meu próprio cérebro a centímetros do cérebro do Sr. Sanches, tive uma sensação de deslumbramento. Tudo o que fazia aquele homem ser ele mesmo, sua personalidade, suas lembranças, suas experiências, seus gostos e aversões, seus amores e perdas, seus conhecimentos e suas habilidades, estava contido naquele órgão de 1,5 kg. Você perder uma perna ou um rim e continua sendo você, mas perder uma parte do cérebro literalmente perde a cabeça. E quem passa a ser, então? Tive um pensamento perverso. Entrei na cabeça de uma pessoa. Hollywood tentava entrar na cabeça das pessoas o tempo todo, com pesquisas de mercado e propaganda, mas eu estava realmente ali nas profundezas do crânio daquele homem. Especulei se aqueles slogans com que a rede bombardeava os espectadores chegavam a atingir o seu destino. Você não pode perder. Ao fundo, tocava baixinho uma música clássica e 2 neurocirurgiões extraíram o tumor, depositando seus pedaços com cuidados em uma bandeja de metal. Pensei nos sets frenéticos em Hollywood com toda a sua confusão e comandos. Vamos lá, gente, gravando! Um ator sendo conduzido às pressas por um corredor e uma maca, líquido vermelho encharcando suas roupas, mas então alguém dobra a esquina rápido demais. Merda!
O diretor exclama: Cruzes, gente, dessa vez vamos fazer direito. Homens corpulentos com câmeras e luzes correm alucinados, rearrumando a cena. Vi um produtor tirar uma pílula Tilenol frontal ou Prozac e engoli-la com água gasosa. Vou ter um infarto se não fizermos essa tomada hoje. Ele suspirava. Juro, vou morrer. Na sala de cirurgia com o Sr. Sanches, não havia gritos, ninguém se sentindo à beira de um ataque cardíaco. Até o Sr. Sanches, com a cabeça aberta, parecia menos estressado do que as pessoas no set, enquanto a equipe cirúrgica trabalhava. Cada pedido era salpicado com um por favor e obrigado. E se não fosse pelo fluxo constante de sangue gotejando na cabeça de um homem para dentro de uma bolsa próxima à minha perna, eu poderia ter confundido aquele lugar com uma fantasia. E, de certa maneira, era ao mesmo tempo em que era mais real do que qualquer coisa que eu já vira. Também estava a galáxias de distância do que eu considerava ser minha verdadeira vida lá em Hollywood, lugar que não tinha a intenção de deixar, mas meses depois tudo mudou. Estou acompanhando um médico do pronto atendimento em um hospital municipal num domingo. Ao nos aproximarmos de uma cortina, ele diz: mulher de 45 anos com complicações por diabetes. Ele puxa a cortina e vejo uma mulher deitada na mesa debaixo de um lençol. E então o cheiro atinge minhas narinas, um choque tão ruim que sinto medo de desmaiar. Não consigo identificar o odor porque nunca senti nada tão repugnante. Será que ela defecou? Vomitou? Não vejo sinais de nada disso, mas o cheiro torna-se tão forte que sinto que o almoço que ingeri uma hora atrás sobe à minha garganta e engulo com força para mantê-lo guardado. Espero que ela não possa ver o quanto devo estar pálida nem perceber a náusea dominando minhas entranhas. Penso, talvez venha da cama ao lado, talvez se eu for para este lado do quarto não sinta o cheiro com tanta intensidade. Concentro-me no rosto da mulher, olhos lacrimosos, face avermelhada, franja sobre a testa suada. O médico faz perguntas e não consigo entender como ele faz para respirar. Tento segurar a respiração o tempo todo, mas acabo precisando de ar. Tudo bem, digo comigo mesma, vamos lá. Inspiro um pouco de ar e o cheiro toma conta do meu corpo, equilibrando-me contra a parede. Olho enquanto o médico levanta o lençol que cobre as pernas da mulher. Só que a parte de baixo das pernas não existe. Sua diabetes provocou uma vasculite grave e tudo o que resta são 2 tocos acima dos joelhos. Um deles está gangrenado e não consigo decidir se a visão do toco infectado completamente preto e embolorado com uma fruta podre é pior do que o seu cheiro. O espaço é pequeno e me aproximo da cabeça da mulher o mais longe possível do toco infectado e é então que algo extraordinário acontece. Aquela mulher pega na minha mão e sorri para mim, como se dissesse: sei que é difícil ver isso, mas tudo bem. Ainda que fosse eu quem descrevesse estar segurando a mão dela, ainda que seja ela quem não tenha os membros inferiores e esteja com uma infecção colossal, ela está me tranquilizando. E embora isso pudesse vir a ser uma grande trama no plantão médico, naquele milésimo de segundo sei que não vou continuar trabalhando naquela série por muito tempo. Vou para a faculdade de medicina. Talvez esse seja um motivo impulsivo para uma mudança de carreira. O fato de que essa amável e estranha com um toco escurecido esteja segurando minha mão enquanto tento não vomitar. Mas há algo acontecendo dentro de mim que nunca senti em nenhum dos meus trabalhos em Hollywood. Ainda amo a TV, mas existe algo nas histórias reais que estou vivenciando pessoalmente que me seduz e faz com que as coisas imaginárias pareçam tênues. Friends aborda fraternidade, mas uma fraternidade falsa. Plantão Médico é sobre uma vida e morte, mas são ficcionais. Em vez de pegar essas histórias que
preceio e recolhê-las para meu mundo na rede televisiva. Quero que a vida real, pessoas reais, sejam o meu mundo. Naquele dia, dirigindo-o de volta para casa depois do hospital, não sei como, nem quando isso pôde acontecer, nem que tipo de empréstimos posso obter para a faculdade de medicina, nem mesmo se consigo entrar. Não sei quantas aulas de ciência terei que assistir para cumprir as exigências e me preparar para o vestibular, nem onde ter essas aulas, já que me formei na faculdade 6 anos atrás. Mas decido que, de alguma maneira, farei essa graduação acontecer, e não posso fazer isso trabalhando 60 horas semanais nas séries da NBC. Capítulo 12. Bem-vindo à Holanda. Depois que Julie soube que estava morrendo, sua melhor amiga, Dara, querendo ser útil, enviou-lhe o conhecido ensaio Bem-vindo à Holanda, escrito por Emily Kingsley, mãe de uma criança com síndrome de Down. Esse texto trata da experiência de ter suas expectativas de vida viradas de cabeça para baixo. Esperar um bebê é como planejar uma viagem fabulosa à Itália. Você compra um monte de guias e faz seus planos maravilhosos. O Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas de Veneza. Pode ser que você aprenda algumas frases práticas em italiano, tudo é muito excitante. Depois de meses de expectativa e ansiedade, finalmente chega o dia. Você faz as malas e vai. Várias horas depois, o avião aterrissa, a aeromoça aparece e diz: Bem-vindos à Holanda. Holanda? Você diz: Como assim, Holanda? Minha viagem era para a Itália. Eu deveria estar na Itália, passei a vida toda sonhando em ir para a Itália. Mas houve uma mudança no plano de voo. Eles aterrissam na Holanda e é lá que você tem que ficar. O importante é que eles não te levaram para um lugar horroroso, desagradável, imundo, cheio de pestilência, fome e doenças. É apenas um lugar diferente. Então você precisa sair e comprar novos guias. Precisa aprender uma língua completamente nova. Você vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que nunca viu. Trata-se apenas de um lugar diferente. É mais tranquilo do que a Itália, menos chamativo do que a Itália. Mas depois que você está lá por um tempo e consegue recuperar o fôlego, olha em volta e começa a reparar que a Holanda tem moinhos de vento e a Holanda tem tulipas. A Holanda tem até Rembrandt. Mas todo mundo que você conhece está na agitação de ir e vir da Itália. Todos se vangloriam sobre a temporada maravilhosa que passaram lá. E pelo resto de sua vida você dirá: era para lá que eu deveria ter ido? Foi isso que planejei. A dor disso nunca, jamais, jamais, jamais desaparecerá, porque a perda desse sonho é uma perda muito significativa. Mas se você passa a vida toda lamentando o fato de não ter chegado à Itália, pode ser que nunca se sinta livre para aproveitar as coisas muito especiais e encantadoras que existem na Holanda. Bem-vindo à Holanda! Deixou Julie furiosa, afinal de contas não havia nada de especial ou encantador em seu câncer. Mas Dara, cujo filho tem um autismo grave, disse que Julie estava entendendo errado. Ela concordava que o prognóstico da amiga era devastador e injusto, um distanciamento completo de como sua vida deveria transcorrer, mas não queria que Julie passasse o tempo que lhe restava, talvez uns 10 anos, perdendo o que ainda poderia ter enquanto viva, seu casamento, a família, o trabalho. Ela ainda poderia ter uma versão dessas coisas na Holanda, ao que Julie pensou: vá se fuder. E também, você tem razão, porque Dara sabia. Eu já tinha ouvido falar de Dara através de Julie, da mesma maneira que sei sobre todos os amigos próximos dos meus pacientes. Soube por Julie que quando Dara estava no seu limite de preocupação e dor em relação às infindáveis pancadas e bater de cabeça do filho, suas birras, sua incapacidade de conversar ou de se alimentar sozinho aos 4 anos de idade, sua necessidade de múltiplas terapias
semanais que tinha assumido o controle da sua vida, mas também não parecia estar ajudando. Ela telefonava para Julie desanimada. Agora estou constrangida com isso, Julie disse, depois de explicar sua raiva inicial em relação a Dara. Mas quando vi o que Dara estava passando com seu filho, meu maior medo foi terminar como ela. Amo-a demais e também senti que qualquer esperança quando a vida que ela queria acabou. Como você sente agora? Eu disse. Julie concordou com a cabeça. Ela me contou que por um bom tempo Dara dizia: Não, perdi isso. E listava todas as maneiras pelas quais sua vida tinha sido alterada irrevogavelmente. Ela e o marido jamais teriam aconchegado caronas solidárias, jamais leriam histórias antes de dormir, nunca teriam criança que se tornaria um adulto independente. Dara olhava para o marido, Julie disse, e pensava: é um pai incrível para nosso filho, mas não conseguia deixar de pensar no pai incrível que ele teria sido para uma criança que pudesse interagir por completo com ele. Não conseguia evitar a tristeza que se abatia quando se permitia pensar nos tipos de vivências que eles jamais poderiam ter com o filho. Dara sentia-se egoísta e culpada por sua tristeza, porque, acima de tudo, desejava que a vida do filho pudesse ser mais fácil para o bem dele, que ele pudesse levar uma vida plena, com amigos, amores e trabalho. Sentia-se tomada pela dor e pela inveja quando via outras mães brincando no parque com seus filhos de 4 anos, sabendo que naquela situação seu filho provavelmente perderia o controle e pediriam que se retirasse, que ele continuaria a ser evitado conforme fosse crescendo e ela também. Os olhares que recebia das outras mães, as que tinham crianças comuns com problemas comuns, somavam-se à sua sensação de isolamento. Dara telefonava para Julie constantemente naquele ano, cada ligação mais desanimada do que a anterior. Exauridos financeira, emocional e fisicamente, ela e o marido decidiram não acrescentar um irmão ao pacote. Como poderiam custear e dispor de tempo para mais um? E se a criança também tivesse autismo? Dara já tinha parado de trabalhar para cuidar do filho, enquanto o marido assumia um trabalho extra, mas ela não sabia como lidar com isso, até que um dia deu como bem-vindo à Holanda e percebeu que não apenas teria que se virar naquela terra estranha, como descobrir alegria ali, onde quer que conseguisse. Ainda havia prazeres a serem desfrutados caso conseguisse deixá-los entrar na Holanda. Dara encontrou amigos que entendiam sua situação familiar, descobriu maneiras de se conectar com o filho, de se divertir com ele e amá-lo pelo que ele era, e não focar em que ele não poderia ser. Encontrou maneiras de parar de se obcecar pelo que sabia e não sabia em relação a atum, soja e produtos químicos em cosméticos durante a gravidez que poderiam ter prejudicado o desenvolvimento do seu bebê. Arrumou quem cuidasse do filho para poder cuidar de si mesma e trabalhar meio período em algo significativo, além de ter um tempo ocioso também significativo. Ela e o marido se reencontraram em seu casamento ao mesmo tempo que lutavam com os desafios que não podiam mudar. Em vez de se sentarem em seu quarto de hotel a viagem toda, decidiram se arriscar e sair e conhecer o país. Agora, Dara convidava Julia a fazer o mesmo, olhar as tulipas e os Rembrandts. E depois que a raiva de Julie em relação a bem-vindo à Holanda diminuiu, ocorreu-lhe que sempre havia alguém cuja vida parecesse mais ou menos invejável. Ela trocaria de lugar com Dara agora? Seu primeiro instinto foi sim, num pulo. O segundo, talvez não. Inventou vários cenários. Se pudesse ter 10 ótimos anos com uma criança saudável, preferiria isso a uma vida mais longa? É mais difícil a própria pessoa estar doente ou ter uma criança que esteja. Sentiu-se horrível até por ter esses pensamentos, mas também não podia negá-los. Você acha que sou uma pessoa ruim? Perguntou e garantiu-lhe que todo mundo que faz terapia preocupou-se que o que pensa ou faz
possa não ser normal ou bom, e contudo é nossa honestidade com a gente mesmo que nos ajuda a dar sentido a nossas vidas com todas as suas nuances e complexidades. Reprima esses pensamentos e é provável que você se comporte mal. Reconheça-os e crescerá. Sendo assim, Julie começou a ver que estamos todos na Holanda, porque a maioria das pessoas não tem vida exatamente como planejou. Mesmo que você tenha sorte bastante para viajar à Itália, poderia passar por cancelamento de voos e um tempo horroroso. Ou seu esposo poderia sofrer um infarto fulminante no chuveiro minutos depois de vocês terem feito um sexo glorioso em um quarto de hotel luxuoso em Roma, durante uma viagem para celebrar seu aniversário de casamento, como aconteceu a uma conhecida minha. Então, Julie está indo para a Holanda. Não sabia quanto tempo duraria a sua estadia, mas reservamos sua viagem para 10 anos, mudando o itinerário, caso necessário. Enquanto isso, trabalharíamos juntas para descobrir o que ela queria fazer lá. Julie impôs apenas uma condição. Você promete me dizer se eu estiver fazendo alguma loucura? Quero dizer, agora que vou morrer mais cedo do que jamais imaginei, não preciso ser tão sensata, certo? Então, se eu enxergar as coisas ultrapassarem um pouco os limites, você me diz? Prometi. Julie passou a vida toda sendo conscienciosa e responsável, fazendo tudo de acordo com as regras e não conseguia imaginar como seria sua versão além dos limites. Deduziu que, quando muito, o equivalente ao estudante careta que fica um pouco louco ao exagerar na cerveja em uma festa. Mas esqueci que, frequentemente, as pessoas assumem sua faceta mais interessante quando têm a famosa arma apontada para a cabeça. Lista de desejos antes de bater as botas, Julie disse em uma sessão enquanto tentávamos imaginar sua Holanda. É um termo engraçado, não é? Tive que concordar. O que você quer fazer antes de bater as botas? Geralmente as pessoas pensam na lista de desejo quando alguém que lhes é próximo morre. Foi isso que aconteceu com Candy Chang, um artista que em 2009, criou um espaço em uma parede pública de New Orleans com a deixa "Antes de morrer, eu". Em poucos dias, a parede estava totalmente cheia. As pessoas escreveram frases como "Antes de morrer, quero andar sobre a linha internacional de data. Antes de morrer, quero cantar para milhões de pessoas. Antes de morrer, quero ser totalmente eu mesmo". Logo, a ideia propagou-se para milhares de paredes por todo o mundo. Antes de morrer, gostaria de desenvolver uma relação com a minha irmã, ser um ótimo pai, pular de paraquedas, fazer diferença na vida de uma pessoa. Não sei se as pessoas foram em frente, mas, segundo o que eu vi no meu consultório, um bom número delas pode ter tido conscientizações momentâneas, feito um leve exame de consciência, acrescentado mais coisas à sua lista e depois se esquecido de riscar coisas. As pessoas tendem a sonhar sem partir para a ação, fazendo com que a morte permaneça teórica. Achamos que fazemos listas de desejo para afastar arrependimentos, mas, na verdade, elas nos ajudam a afastar a morte. Afinal de contas, quanto mais longas são essas listas, mais tempos imaginaríamos ter para realizar tudo o que houver nela. Contudo, reduzir a lista produz uma leve reentrância em nossos sistemas de navegação, forçando-nos a reconhecer uma verdade que nos traz de volta à realidade. A vida tem uma taxa de mortalidade de 100%. Todos nós morreremos, e a maioria de nós não tem ideia de como ou quando isso acontecerá. De fato, a cada segundo que passa, estamos todos no processo de nos aproximarmos de nossas mortes potenciais. Como diz o ditado, nenhum de nós sairá daqui com vida. Aposto que, nesse exato momento, você está feliz por eu não ser sua terapeuta. Quem é que quer pensar nisso? Como é mais fácil nos tornamos proteladores da morte? Muitos de nós não dão
o devido valor às pessoas que amam e às coisas que acham significativas para o fim perceber quanto nossa data limite é anunciada que andamos patinando no projeto Nossas Vidas, mas agora Julie precisava lamentar todas as coisas que teria que deixar de fora de sua lista, ao contrário dos mais velhos que lamentam que perderão e deixarão para trás. Julie chorava pelo que jamais teria todas as etapas e inícios que as pessoas na faixa dos 30 simplesmente presumem que acontecerão. Julie tinha, segundo ela, uma data limite concreta, sendo que a morte era a parte concreta desse limite. Ela disse, um prazo final tão inclemente que a maioria das coisas que ela tinha esperado nunca se realizaria. Um dia, ela me disse que tinha começado a notar a frequência com que as pessoas, em conversas casuais, falam sobre o futuro. Vou emagrecer, vou começar a fazer exercício, vamos tirar férias esse ano, daqui a 3 anos conseguirei uma promoção, estou economizando para comprar uma casa. Daqui a uns 2 anos queremos ter nosso segundo filho. Daqui a 5 anos vou para a minha próxima reunião. Elas planejam. Para Julie, era difícil planejar um futuro sem saber quanto tempo haveria. O que fazer quando a diferença entre 1 ano e 10 anos é enorme? E então, aconteceu um milagre. Parecia que o tratamento experimental de Julie estava encolhendo seus tumores. Em questão de semanas, eles quase haviam desaparecido. Seus médicos ficaram otimistas. Talvez ela tivesse mais tempo do que eles pensavam. Talvez aquelas drogas funcionassem não apenas naquele momento ou por alguns anos, mas ao longo prazo. Havia uma porção de talvez, tantos, que quando os tumores desapareceram completamente, ela e Matt começaram com muita hesitação a se tornar o tipo de pessoas que planejam. Quando Julie examinou sua lista de desejos, ela e Matt conversaram sobre ter um bebê. Deveriam ter seu próprio filho se Julie pudesse não estar por perto no ensino fundamental ou caso tudo desse muito errado na pré-escola. Matt estaria disposto a isso? E quanto à criança, seria justo Julie tornar-se mãe sob essas circunstâncias? Ou sua melhor atitude materna seria a decisão de não se tornar mãe, ainda que fosse seu maior sacrifício? Julie e Matt decidiram que precisavam viver suas vidas, mesmo perante tanta incerteza. Se havia algo que tivesse aprendido, era que a vida é a própria definição da incerteza. E se Julie permanecesse cautelosa e eles não tivessem um bebê por esperar a reincidência do câncer, mas ele nunca voltasse. Matt garantiu a Julie que seria um pai comprometido, independente do que acontecesse com a saúde da esposa. Sempre estaria presente para o filho deles. Então, ficou decidido. Encarar a morte de frente os obrigaria a viver mais plenamente e não no futuro, com alguma longa lista de metas, mas no presente imediato. Julie manteve sua lista de desejos enxuta. Eles dariam início à sua família. Pouco importa se terminasse na Itália ou na Holanda, ou em algum lugar completamente diferente. Subiriam num avião e veriam onde aterrissariam. Capítulo 13. Como as crianças lidam com o luto. Logo depois do rompimento, dei a notícia a Zack, meu filho de 8 anos. Estávamos jantando e tentei simplificar. O namorado e eu decidimos, de comum acordo, licença poética, que não ficaríamos mais juntos. Seu rosto caiu, pareceu surpreso e confuso. Bem-vindo ao clube, pensei. Por quê? Ele perguntou. Disse a ele que antes de 2 pessoas se casarem, precisam decidir se seriam bons parceiros, não apenas naquele momento, mas pelo resto da vida. E ainda que o namorado e eu nos amássemos, ambos percebemos, novamente licença poética, que não daríamos certo e seria melhor para nós encontrarmos pessoas que fossem adequadas.
Essa era basicamente a verdade, exceto por alguns detalhes, além de algumas mudanças de pronomes. Por quê? Zack voltou a perguntar. Por que vocês não seriam bons parceiros? Seu rosto estava contraído. Meu coração doeu por ele. Bom, eu disse. Sabe como você costumava conviver com Asher e então ele se dedicou para valer ao futebol e você para valer ao basquete? Ele assentiu. Vocês dois ainda gostam um do outro, mas agora você passa mais tempo com pessoas que têm interesses parecidos, então vocês gostam de coisas diferentes? É, eu disse. Gosto de crianças e ele as odeia. Que coisas? Respirei fundo. Bom, coisas como eu quero ficar mais em casa e ele quer viajar mais. Crianças e liberdades são mutuamente excludentes, se a rainha tivesse culhões. Por que vocês dois não podem chegar a um acordo? Por que vocês não podem, às vezes, ficar em casa e às vezes viajar? Refleti a respeito. Talvez pudéssemos, mas é como naquela época em que você teve que fazer dupla com a Sonja naquele cartaz e ela queria colocar borboletas rosas por toda parte, enquanto você queria que ele tivesse soldados clones e no fim vocês acabaram com dragões amarelos, o que ficou bem legal, mas não era de fato o que nenhum de vocês dois queria. Então, no projeto seguinte, você trabalhou com o Theo e mesmo vocês tendo ideias diferentes, elas eram bem parecidas e vocês dois cederam, mas não tanto quanto você precisou fazer com Sonja. Ele estava olhando para a mesa. Em toda a convivência, as pessoas precisam chegar a um acordo. Eu disse, mas se for preciso ceder demais, pode ser difícil ficar casado. Se um de nós quisesse viajar muito e o outro quisesse muito ficar em casa, nós dois poderíamos ficar bem frustrados. Isso faz sentido? Faz, ele disse. Ficamos sentados juntos por um minuto e, de repente, ele levantou os olhos e soltou. Se a gente comer uma banana, a gente vai estar matando ela? O quê? Perguntei confusa pela mudança brusca de assunto. Você sabe como a gente mata uma vaca para pegar a carne e que é por isso que os vegetarianos não comem carne? Aham. Bom, ele continuou, se a gente arranca a banana da árvore, a gente também não está matando a banana? Acho que é mais como acontece com o cabelo, eu disse. O cabelo cai da nossa cabeça quando ele está pronto para morrer, e aí um novo cabelo nasce no seu lugar. Nascem bananas novas onde as velhas costumavam ficar. Zack inclinou-se para a frente em sua cadeira. Mas a gente arranca as bananas antes de elas caírem, quando elas ainda estão vivas. E se alguém arrancasse o seu cabelo antes que ele estivesse pronto para cair, então isso não mata a banana? E não machuca a árvore quando a gente arranca a banana? Ah, essa era a maneira de Zack lidar com a notícia. Aqui ele era a árvore ou a banana. Em ambos os casos, ele estava sofrendo. Não sei, respondi. Talvez a gente não tenha intenção de machucar a árvore ou a banana, mas é possível que às vezes, mesmo assim, a gente a machuque, mesmo que de verdade, verdadeira, a gente não queira fazer isso. Ficamos em silêncio por um tempo, então. Eu vou ver ele de novo? Eu respondi que achava que não. Então a gente não vai mais jogar Goblet. Goblet era um jogo de tabuleiro que pertencia aos filhos do namorado. Quando eram pequenos, Zack e ele às vezes jogavam esse jogo juntos. Eu disse que não, não com o namorado, mas se ele tivesse vontade, eu jogaria com ele. Pode ser, ele disse baixinho, mas ele era muito bom nisso.
Ele era muito bom nisso, concordei. Eu sei que essa é uma grande mudança, acrescentei. E então parei de falar porque nada que eu dissesse o ajudaria naquele momento. Ele teria que se sentir triste. Eu sabia que nos próximos dias, semanas e até meses, teríamos muitas conversas para ajudá-lo a enfrentar isso. A vantagem de ser filho de uma terapeuta é que nada vai para debaixo do tapete. A desvantagem é que, seja como for, você vai ficar totalmente ferrado. Nesse meio tempo, a notícia teria que marinar. Tudo bem, Zack resmungou. Depois levantou-se da mesa, foi até a fruteira no balcão, pegou uma banana, descascou-a e, com uma propensão dramática, cravou os dentes nela. Disse, com a expressão estranhamente satisfeita no rosto. Estaria matando a banana? Devorou a coisa toda em 3 grandes mordidas e foi para o quarto. 5 minutos depois, saiu trazendo o jogo Goblet. Vamos dar isso para a caridade, disse, colocando a caixa junto à porta. Depois foi até mim para um abraço. Eu não gosto mais dele mesmo. Capítulo 14. Harold e Maude. Na faculdade de medicina, o nome do meu cadáver era Harold, ou melhor, foi assim que meus parceiros de laboratório e eu mesma o denominamos, depois que o grupo ao nosso lado nomeou o deles de Maud. Estávamos fazendo anatomia macroscópica, o tradicional curso de dissecação humana do primeiro ano, e cada equipe de estudantes em Stanford trabalhava no cadáver de alguém generoso que doara seu corpo para a ciência. Nossos professores nos deram 2 instruções antes de colocarmos o pé no laboratório. Primeiro, finja que os corpos pertencem às suas avós e mostrem um respeito correspondente. Pessoas normais fatiam suas avós? Um estudante surtado retrucou. Segundo, preste atenção a qualquer emoção que surja durante o que nos disseram que seria um processo intenso. Não nos deram qualquer informação sobre nossos cadáveres, nome, idade, histórico médico, causa da morte. Os nomes foram preservados pela privacidade e o resto porque o objetivo era desvendar um mistério, não quem, mas por quê. Por que essa pessoa morreu? Era fumante? Amante de carne vermelha? Diabética? Ao longo do semestre, descobri que Harold tinha feito uma prótese no quadril, pista, os pinos de metal em sua lateral. Sua válvula mitral tinha regurgitado, pista, alargamento do lado esquerdo do coração. Ele tinha ficado constipado, provavelmente por ficar deitado em uma cama de hospital no final da vida. Pistas, fezes retidas em seu cólon. Ele tinha olhos azuis, dentes retos e amarelados, um círculo de cabelo branco e os dedos musculosos de um pedreiro, pianista ou cirurgião. Mais tarde eu soube que tinha morrido aos 92 anos de pneumonia, o que surpreendeu a todos, inclusive nosso professor, que declarou ele tinha os órgãos de um sexagenário. Maud, no entanto, tinha os pulmões cheios de tumores e suas unhas lindamente pintadas de rosa disfarçavam as manchas de nicotina em seus dedos, ocasionadas pelo hábito. Era o oposto de Harold. Seu corpo envelhecera prematuramente, fazendo seus órgãos parecerem os de uma pessoa muito mais velha. Um dia, o pelotão Maud, que era como chamávamos o grupo de laboratório de Maud, extraiu seu coração. Uma estudante ergueu-o com cuidado, segurando-o para os outros examinarem. Mas ele escorregou de sua luva, caiu no chão com um baque e se abriu. Todos nós ficamos sem fôlego, um coração partido. Como é fácil, pensei, partir o coração de alguém mesmo quando você toma o maior cuidado para isso não acontecer. Prestem atenção às suas emoções,
tínhamos sido aconselhados, mas era muito mais conveniente mantê-las à distância. Enquanto escalpelávamos nosso cadáver e cerrávamos seu crânio para abri-lo como um melão. Hoje será mais um dia de Black & Decker. Nosso professor disse ao nos cumprimentar na segunda manhã daquela unidade. Uma semana depois, faríamos uma delicada dissecação do ouvido, o que significava formões e martelos, mas sem serrote. Dávamos início a cada etapa do laboratório, abrindo o zíper do saco que continha nosso cadáver e fazendo uma pausa, enquanto classe para um minuto de silêncio em homenagem às pessoas que estávamos nos permitindo desmontar seus corpos. Começávamos abaixo do pescoço, deixando as cabeças cobertas por sinal de respeito, e quando subíamos até o rosto, mantínhamos suas pálpebras fechadas, novamente por respeito, e também para torná-las menos humanas para nós, menos reais. A dissecação mostrou-nos que viver é algo precário, e fazíamos o possível para nos distanciar do fato, aliviando o clima com mnemônicas obscenas passadas de classe para classe, como a dos nervos craniais, olfativo, óptico, oculomotor, troquear, trigêmeo, abducente, facial, vestibulococlear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglossal. Tocar e tatear a fofa vagina gostosa de Virgínia, enquanto dissecava a cabeça e o pescoço, a classe gritava isso em conjunto. Depois, a gente afundava a cara nos livros e se preparava para o laboratório do dia seguinte. Nosso esforço compensou. Tiramos nota máxima em todas as unidades, mas não tenho certeza de que qualquer um de nós estivéssemos prestando atenção a nossas emoções. Na época dos exames, fizemos nossa primeira exploração. Uma exploração é exatamente isso. Você anda por um cômodo cheio de peles, ossos e vísceras, como se estivesse examinando os destroços de um desastre aéreo horroroso. Só que a função não é examinar as vítimas, mas as partes individuais. Em vez de acho que este é John Smith, você tenta descobrir se a coisa carnuda sozinha em uma mesa é parte de uma mão ou de um pé. E então diz, acho que esse é o extensor carpi nadialis longus. Mas até mesmo essa não foi a experiência mais tátrica que tivemos. No dia em que dissecamos o pênis de Harold, frio, parecendo couro sem vida, os estudantes da mesa de molde, tendo um cadáver com órgãos femininos, juntaram-se a nós para observar. Kate, minha colega de laboratório, era meticulosa em suas dissecações. O professor gostava de dizer que seu foco era tão aguçado quanto uma lâmina. Mas agora ela estava distraída com os gritos do pelotão Malde assistindo ao seu trabalho. Quando mais profundo ela fatiava, mais altos ficavam os gritos. Ai, eca, acho que vou vomitar. Meus colegas vieram assistir e um grupo de estudantes homens começou a dançar em círculos, protegendo suas virilhas com seus cadernos
encapados com plástico. Ai, que drama, Kate murmurou. Não tinha paciência com melindres, ia ser cirurgiã. Voltando a se concentrar, Kate usou uma sonda para localizar o cordão espermático. Depois empunhou novamente o escalpo e fez uma incisão vertical ao longo de toda a base do pênis, de modo a abri-lo em duas metades perfeitas, como uma salsicha. Ok, para mim chega, estou fora, avisou um dos meninos e então ele e vários de seus colegas saíram correndo da sala. No último dia do curso, houve uma cerimônia na qual prestamos homenagens às pessoas que permitiram que aprendêssemos com seus corpos. Todos nós lemos notas pessoais de agradecimento a elas, tocamos músicas e os abençoamos, esperando que, mesmo que seus corpos tivessem sido desmontados, suas almas estivessem intactas e abertas para receber nossa gratidão. Falamos por um bom tempo sobre vulnerabilidade de nossos cadáveres expostos à nossa vontade, cortados e esmiuçados milímetro por milímetro, suas amostras literalmente colocadas sob um microscópio ao removermos seus tecidos, mas os verdadeiros vulneráveis éramos nós, ainda mais por nossa resistência em admiti-los. Éramos alunos do primeiro ano questionando se poderíamos nos aventurar nesse campo, jovens vendo a morte de perto, estudantes que não sabiam o que fazer com as lágrimas que derramavam às vezes nos momentos mais inesperados. Eles haviam nos dito para prestar atenção às nossas emoções, mas não estávamos certos de quais eram essas emoções ou de o que fazer com elas. Algumas pessoas faziam aulas de meditação oferecidas pela Faculdade de Medicina, outras praticavam exercícios físicos, outras mergulhavam nos estudos. Um estudante do pelotão de Maldi começou a fumar, saindo furtivamente para uma rápida fumada e recusando-se a acreditar que terminaria cheio de tumores como seu cadáver. Inscrevi-me como voluntária de um programa de alfabetização e leitura para alunos da pré-escola. Como eles eram saudáveis, que vivacidade! Como as partes de seu corpo estavam intactas e quando não estava fazendo isso, eu escrevia. Escrevia sobre as minhas experiências e fiquei curiosa quanto às experiências de outras pessoas. Depois comecei a escrever sobre essas experiências para revistas e jornais. A certa altura, escrevi sobre uma aula chamada Doutor Paciente, que nos ensinava como interagir com as pessoas que um dia trataríamos. Como parte do nosso exame final, cada estudante foi filmado anotando um histórico médico e meu professor comentou que fui a única aluna a perguntar à paciente como ela estava se sentindo. Essa deveria ser sua primeira pergunta, ele disse à classe. Stanford enfatizava a necessidade de tratar os pacientes como pessoas e não casos, mas ao mesmo tempo nossos professores diziam que estava ficando mais difícil fazer isso por causa da maneira como a medicina estava mudando. Já não existiam relacionamentos interpessoais a longo prazo e encontros significativos. Estes foram substituídos por um sistema moderno chamado gestão clínica, com suas consultas de 15 minutos, tratamentos à moda industrial e restrições a que um médico poderia fazer com cada paciente. Quando concluí a anatomia macroscópica, pensei muito sobre que especialidade eu poderia escolher. Haveria uma em que o antigo modelo de medicina familiar persistia, ou eu não saberia o nome de muitos dos meus pacientes, muito menos conheceria alguma coisa de suas vidas. Acompanhei médicos de várias especialidades, examinando as que tinham menos interação com os pacientes, urgência e emergência. É empolgante, mas raramente você volta a ver seus pacientes. Radiologia, você vê imagens, não pessoas. Anestesiologia, seus pacientes estão dormindo. Cirurgia, idem. Gostei de clínica médica e pediatria.
Mas os médicos que acompanhei me alertaram que essas práticas estavam se tornando bem menos pessoais. Para sobreviver, eles precisavam dar conta de 30 pessoas diariamente. Alguns chegaram a dizer que, se estivessem começando agora, pensariam em outra especialidade. Por que se tornar médica se você pode escrever? Um médico perguntou-me, depois de ter lido alguma coisa que eu tinha escrito para uma revista. Quando eu estava na NBC, trabalhava com histórias, mas queria a vida real. Agora que tinha vida real, eu me perguntava se na prática diária da medicina moderna não haveria espaço para histórias de pessoas. O prazeroso descobrir era me afundar na vida de outras pessoas, e quanto mais eu escrevia como jornalista, mais eu me via fazendo exatamente isso. Um dia conversei com uma professora sobre meu dilema e ela sugeriu que eu fizesse as duas coisas, jornalismo e medicina. Se eu conseguisse uma renda extra como escritora, ela disse, poderia ter uma clínica menor e atender pacientes de maneiras que os médicos costumavam fazer, mas acrescentou: eu ainda teria que me reportar às companhias de seguro com uma papelada que tomava tempo, o que me afastaria dos cuidados com o paciente. As coisas realmente chegaram a esse ponto? Pensei. Escrever é uma maneira de bancar a vida como médica, não costumava ser o contrário? De todo modo, refleti sobre a sua ideia. Àquela altura, no entanto, eu estava com 33 anos, ainda tenho mais 2 anos de faculdade de medicina, no mínimo 3 anos de residência, talvez uma bolsa de estudos depois disso, e sabia que queria ter uma família. Quanto mais eu via de perto os efeitos da gestão clínica, menos conseguia me imaginar assumindo o risco de anos para terminar minha formação e depois tentar descobrir se seria possível planejar o tipo de prática que eu queria, sendo ao menos tempo uma escritora. Além disso, eu não tinha certeza de que conseguiria fazer as duas coisas, pelo menos não bem, e ainda ter espaço para uma vida pessoal. No final do semestre, sentia-me como se tivesse que escolher jornalismo ou medicina. Escolhi jornalismo, e nos anos que se seguiram, publiquei livros e escrevi centenas de histórias para revistas e jornais. Por fim, pensei, havia encontrado minha vocação profissional. Quanto ao restante da minha vida, a família, ela também se encaixaria. Quando deixei a faculdade de medicina, tinha certeza absoluta disso. Capítulo 15. Sem maionese. Falando sério? Vocês, psicólogos, só se importam com isso? John está novamente sentado no meu sofá, com as pernas cruzadas e descalço. Veio de Havaianas, porque hoje a pedicure foi ao estúdio. Noto que suas unhas do pé são tão perfeitas quanto seus dentes. Acabei de perguntar algo sobre sua infância, e ele não ficou satisfeito com isso. Quantas vezes preciso dizer? Minha infância foi ótima, ele continua. Meus pais eram santos. Santos? Sempre que ouço falarem em pais santos, desconfio. Não que esteja procurando problemas, só que não existe pai ou mãe santos. A maioria de nós acaba sendo os pais bons o suficiente que Donald Winnicott, o influente pediatra inglês e psiquiatra infantil, acreditava bastar para criar uma criança bem ajustada. Mesmo assim, o poeta Philip Larkin colocou isso da melhor forma. Eles fodem com você, sua mãe e seu pai. Pode ser que não queiram, mas fodem. Foi só depois que me tornei mãe que consegui entender de fato duas coisas cruciais em relação à terapia. 1. O propósito de se indagar sobre os pais das pessoas não é se unir a elas culpando, julgando ou criticando seus pais. Na verdade, não se trata absolutamente dos pais. É exclusivamente para entender como suas primeiras experiências indicam quem eles são enquanto adultos, de modo a poder
separar o passado do presente e não usar uma roupagem psicológica que já não cabe. 2. A maioria dos pais fez o melhor possível, quer esse melhor seja uma nota 9 ou 4. É raro o pai ou mãe que, por mais limitado que seja, não queira lá no fundo que seu filho ou filha tenha uma boa vida. Isso não significa que as pessoas não possam ter sentimentos em relação às limitações ou problemas de saúde mental dos pais. Eles só precisam decidir o que fazer com isso. Eis o que sei sobre John até agora. Ele tem 40 anos, está casado há 12, tem 2 filhas de 10 e 4 anos e um cachorro. Escreve e produz séries populares de televisão. E quando fico sabendo quais são, não me surpreendo. Ganhou o Emmy exatamente porque seus personagens são brilhantemente cruéis e insensíveis. Reclama que a esposa é depressiva, embora, como dizem, antes de diagnosticar pessoas com depressão, certifique-se de que não estejam rodeadas de babacas. Que as crianças não o respeitam, que seus colegas o fazem perder tempo e que todos exigem demais dele. Seu pai e seus 2 irmãos vivem no centro-oeste, onde John cresceu. Ele foi o único a se mudar de lá. A mãe morreu quando ele tinha 6 anos e os irmãos 12 e 14 anos. Ela era professora de teatro e estava saindo da escola depois de um ensaio quando viu um de seus alunos no caminho de um carro em alta velocidade. Correu e empurrou o jovem da frente do carro, mas foi atropelada e morreu no local. John contou-me essa parte sem emoção, como se estivesse simplesmente narrando o enredo de um de seus programas. Seu pai, um professor de inglês com aspirações a escritor, cuidou dos meninos sozinho até se casar 3 anos depois com uma vizinha viúva, sem filhos. John descreveu sua madrasta como sem sal, mas não tenho nada contra ela. Embora John tenha muito a dizer sobre os vários idiotas na sua vida, seus pais têm estado bastante ausentes de nossas conversas. Durante meu estágio, um supervisor sugeriu que, com pacientes muito defensivos, uma maneira de ter uma noção de passado deles é perguntar, sem pensar muito, quais são os 3 adjetivos que lhe vêm imediatamente à mente em relação à personalidade da sua mãe ou de seu pai. Em respostas espontâneas, sempre deram a mim e a meus pacientes insights úteis sobre seus relacionamentos parentais. Mas com John isso não resulta em nada. Santo, santa e santos, essas 3 palavras para os 2, ele responde, usando nomes e não adjetivos, apesar da sua facilidade com as palavras. Mais tarde venho a saber que o pai dele poderia ter tido um problema com bebida, depois da morte da esposa, e provavelmente ainda tem, e que o irmão mais velho contou-lhe uma vez que a mãe deles poderia ter tido uma leve versão de transtorno bipolar, mas John disse que o irmão só estava sendo dramático. Estou curiosa quanto à infância de John por causa de seu narcisismo, seu egoísmo, sua defensiva, sua depreciação dos outros, a necessidade de dominar a conversa e o senso de direito, basicamente o fato de ser um babaca. Tudo atende os critérios de diagnóstico, um transtorno de personalidade narcísica. Notei esses traços em nossa primeira sessão, e embora alguns terapeutas pudessem indicá-lo para outro profissional, as personalidades narcísicas não são consideradas boas candidatas para uma terapia introspectiva, orientada para um autoconhecimento face às dificuldades dos pacientes em se verem e verem os outros com clareza. Mostrei-me disposta. Não queria perder o ser humano por detrás do diagnóstico. Sim, John tinha me igualado a uma prostituta, agido como se fosse a única pessoa na sala e sentia que era melhor do que todos os outros. Mas debaixo disso, o quanto ele era, de fato, diferente do restante de nós. O termo transtorno de personalidade evoca todo tipo de associações, não apenas para terapeutas, mas que consideram esses pacientes difíceis, mas também na cultura popular,
Existe até na Wikipédia um verbete que cataloga personagens cinematográficos e os transtornos da personalidade que eles exemplificam. A versão mais recente do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, a Bíblia Clínica dos Distúrbios Psicológicos, lista 10 tipos de transtornos de personalidade divididos em 3 grupos. Grupo A, estranho, bizarro, excêntrico, paranoide, esquizoide, esquizotípico. Grupo B, dinâmico, errático, antissocial, borderline, histrônico, narcísico. Grupo C, ansioso, apreensivo, esquivo, dependente, obsessivo, compulsivo. Na prática com pacientes externos, vemos pacientes, sobretudo do grupo B, pessoas desconfiadas, paranoides, solitárias, esquizoides ou excêntricas esquizotípicas. Não tendem a buscar terapia, então lá se vai o grupo A, pessoas que evitam conexão, esquivas, esforçam-se para agir como adultos, dependentes ou são workaholics, rígidas, obsessivos, compulsivas. Em geral, também não buscam ajuda, portanto, lá se vai o grupo C. O sujeito antissocial do grupo B frequentemente também não nos procura, mas as pessoas que vivenciam dificuldades nos relacionamentos e são ou extremamente emocionais, histrônicas e borderlines, ou casadas com pessoas assim, narcisistas, vêm até nós. Os tipos borderline tendem a se juntar com narcisistas e é comum vermos essas duplas nas terapias de casais. Até muito recentemente, a maioria dos profissionais de saúde mental acreditava que os transtornos de personalidades fossem incuráveis, porque, ao contrário dos transtornos de humor, tais como depressão e ansiedade, eles consistem em padrões prolongados e arraigados de comportamento, compondo grande parte da personalidade da pessoa. Em outras palavras, os transtornos de personalidade são egocintônicos, o que significa que os comportamentos estão em sincronia com o autoconhecimento do indivíduo. Como resultado, as pessoas que apresentam esses transtornos acreditam que os outros estão criando os problemas em sua vida. Por outro lado, os transtornos de humor são egodistônicos, ou seja, a pessoa que sofre desses transtornos acha-os angustiantes, não gosta de ser depressiva ou ansiosa ou de precisar acender e apagar as luzes 10 vezes antes de sair de casa. Sabe que algo não está funcionando com ela. Mas os transtornos de personalidade apresentam-se em um espectro. As pessoas com transtorno de personalidade, borderline, têm pavor de abandono, mas para algumas isso pode significar sentir-se ansiosas quando seus companheiros não respondem imediatamente suas mensagens. Para outras, pode significar a escolha de relacionamentos voláteis e disfuncionais, em vez de ficarem sozinhas. Ou pense no narcisista. Quem não conhece alguém que se encaixe no perfil em graus variados, realizado, carismático, inteligente e espirituoso, mas assustadoramente egocêntrico? Mais importante, apresentar traços de um transtorno de personalidade não significa, necessariamente, que uma pessoa atende os critérios de um diagnóstico oficial. De tempos em tempos, em um dia extraordinariamente difícil ou quando pressionado até que se toque num ponto sensível, qualquer um apresenta um tanto desse ou daquele transtorno de personalidade, porque todos nós estamos arraigados ao desejo intrinsecamente humano de autopreservação, aceitação e segurança. Se você pensa que isso não se aplica a você, pergunte a seu companheiro ou a sua melhor amiga. Em outras palavras, assim como eu sempre tento ver a pessoa como um todo e não apenas o retrato instantâneo, também tento ver as dificuldades subjacentes e não apenas o código de diagnóstico de 5 dígitos
que posso colocar numa guia de plano de saúde. Se confiar demais nesse código, começo a ver cada aspecto do tratamento por essa lente, o que interfere no estabelecimento de uma verdadeira relação com o indivíduo ímpar sentado à minha frente. John pode ser narcisista, mas ele também é John, que pode ser arrogante e para usar uma descrição não clínica irritante pra caramba. E, no entanto, o diagnóstico tem sua utilidade. Eu sei, por exemplo, que pessoas que requisitam demais são críticas e zangadas, tendem a sofrer de intensa solidão. Sei que uma pessoa que age dessa maneira quer ser vista e, ao mesmo tempo, tem pavor de ser vista. Acredito que, para John, a experiência de ser vulnerável pareça patética e vergonhosa, e desconfio que, de algum modo, ele recebeu a mensagem de não demonstrar fraqueza aos 6 anos de idade, quando sua mãe morreu. Se ele passar qualquer tempo que seja com suas emoções, é provável que elas os oprimam. Então, ele as projeta em outras pessoas sob a forma de raiva, menosprezo ou crítica. É por isso que pacientes como o John são um desafio especial. Eles são mestres em nos tirar do sério, sempre a serviço do desvio. Minha função é ajudar nós dois a entender de que sentimentos ele está se escondendo. Ele arrumou fortalezas e fossos para me manter à distância, mas sei que parte dele está no alto da torre, gritando socorro, esperando ser salvo. Do que ainda não sei, e dedicarei todo o meu conhecimento de diagnóstico sem me perder nisso para ajudar John a enxergar que o jeito como ele se comporta no mundo pode estar lhe causando mais problemas do que os provocados por quem ele chama de idiotas. Sua luz está acesa. John e eu estamos discutindo sua irritação com as minhas perguntas sobre sua infância, quando ele avisa que a luz verde na parede perto da minha porta, conectada a um botão na sala de espera, está acesa. Dou uma olhada para a luz, depois para o relógio. A sessão começou há apenas 5 minutos, então deduzo que meu próximo paciente deve ter chegado anormalmente cedo. Está, digo, imaginando se John estaria tentando mudar de assunto ou se poderia até mesmo ter alguns sentimentos quanto ao fato de não ser o meu único paciente. Muitos desejam secretamente ser o único paciente de seu terapeuta, ou pelo menos o favorito, mas o engraçado, o mais divertido e, acima de tudo, o mais amado. Dá para você atender? John pergunta, indicando a luz com um gesto de cabeça. É meu almoço. Fico confusa. Seu almoço? O entregador de comida está aí fora. Você vetou os celulares, então eu disse para ele apertar o botão. Ainda não tive tempo de almoçar e agora tenho 1 hora livre, quero dizer, 50 minutos. Preciso comer. Estou desconcertada. Normalmente as pessoas não comem durante a terapia, mas quando isso acontece, elas perguntam algo do tipo: tudo bem se eu comer aqui hoje? E trazem sua própria comida. Até meu paciente hipoglicêmico trouxe comida para dentro dessa sala uma única vez e foi para evitar entrar em choque. Não se preocupe, John diz, percebendo a expressão no meu rosto. Você pode comer um pouco se quiser. Então, ele se levanta, segue pelo corredor e pega seu almoço com o entregador na sala de espera. Quando volta, abre o saco, coloca um guardanapo no colo, desembrulha o sanduíche, dá uma mordida e então desiste. Jesus Cristo, eu disse sem maionese. Olha para isso. Ele abre o sanduíche para me mostrar a maionese e, com a mão livre, alcança seu celular, presumivelmente para reclamar sobre o pedido, mas dirijo-lhe um olhar lembrando-o da política sem celular. Ele fica vermelho e me pergunto se poderia gritar comigo também, mas em vez disso ele apenas explode com: idiota. Eu pergunto: você o quê? Eu me lembro de que uma vez descreveu sua última terapeuta como simpática, mas uma idiota. Eu também sou simpática, mas uma idiota? Não, de jeito nenhum. Ele diz, e fico satisfeito
que ele tenha conseguido reconhecer que alguém na sua vida não seja idiota. Obrigada, digo. Pelo quê? Por dizer que não sou uma idiota? Não foi isso que eu quis dizer, ele responde. Quis dizer que não, você não é simpática. Não, me deixe usar o celular para ligar para o idiota que pôs maionese no meu sanduíche. Então sou má e idiota? Ele sorri e quando o faz, seus olhos cintilam e as covinhas aparecem por um segundo. Consigo ver por que algumas pessoas poderiam achá-lo charmoso. Bem, você é má, sem dúvida. Ainda não sei quanto ao quesito idiota. Ele está sendo brincalhão e sorriu de volta. Ufa, digo, pelo menos você está me dando o benefício de me conhecer primeiro. Gosto disso. Ele começa a se mexer desconfortável com a minha tentativa de interagir. Está tão desesperado para escapar desse momento de contato humano que começa a mastigar seu sanduíche com maionese e desvia o olhar, mas não está me enfrentando, o que já é alguma coisa. Percebo uma abertura microscópica. Sinto muito que você me ache uma pessoa má, digo. Foi por isso que fez o comentário sobre os 50 minutos? O insulto da amante de que eu mais pareço uma prostituta era mais complicado, mas imagino que ele tenha feito a brincadeira dos 50 minutos pelo mesmo motivo que a maioria das pessoas o fazem. Elas gostariam de poder ficar mais tempo, mas não sabem como dizer isso diretamente. Reconhecer seu apego faz com que se sintam vulneráveis demais. Não, acho bom que sejam 50 minutos, ele diz. Vai saber, se eu ficasse 1 hora, você poderia ficar perguntando sobre minha infância. Só quero te conhecer melhor, digo. O que tem para conhecer? Sou ansioso e não consigo dormir. Estou tocando 3 séries. Minha esposa reclama o tempo todo. Minha filha de 10 anos está se comportando como uma adolescente. A de 4 sente falta da babá, que foi embora fazer faculdade. A porra do cachorro está se comportando mal e estou cercado de idiotas que dificultam a minha vida além do necessário. E, francamente, a esta altura estou puto da vida. É muita coisa, digo. Você está lidando com muita coisa. John não diz nada. Mastiga a comida e analisa um ponto no chão, perto das suas havaianas. É isso mesmo, ele diz, por fim. O que há de tão difícil em entender em 2 palavras? Sem maionese, só isso, sabe? Em relação a esses idiotas, eu tenho uma ideia a respeito. E se as pessoas que estão te deixando louco não estiverem tentando te deixar louco? E se essas pessoas não forem idiotas, mas razoavelmente inteligentes e só estão fazendo o melhor que podem num determinado dia? John ergue ligeiramente os olhos como se refletisse sobre isso. E se você também estiver, acrescento baixinho, pensando que por mais que ele seja duro com os outros, provavelmente é 3 vezes mais duro consigo mesmo. John começa a dizer alguma coisa e para, olha de volta para suas havaianas, levanta um guardanapo e finge limpar as migalhas na sua boca. Mas eu percebo o que acontece. Rapidamente ele leva o guardanapo para cima, abaixo do olho. Droga de sanduíche, ele diz, enfiando o guardanapo na sacola de comida, juntamente com o resto da refeição, antes de atirar tudo na lata de lixo sobre a minha mesa. Chua! Um arremesso perfeito. Ele olha para o relógio. É muito louco, entende? Estou morto de fome, é meu único intervalo para comer, e não posso nem usar o celular para pedir um almoço decente. Você chama isso de terapia? Tenho vontade de dizer, sim, isso é terapia, cara a cara, sem celulares nem sanduíches, de modo a 2 pessoas poderem se sentar juntas e estabelecerem uma conexão, mas sei que John se limitará a uma réplica sarcástica. Penso no que Margot deve enfrentar e me pergunto qual deverá ser o próximo histórico psicológico para ter escolhido John. Vou fazer um trato com você, John diz. Vou te contar uma coisa sobre a minha infância se puder pedir um almoço do restaurante no fim da rua. Peço para nós 2, vamos ser civilizados e ter uma conversa comendo uma bela salada chinesa de frango, ok? Ele olha para mim esperando. Normalmente eu não faria isso, mas a terapia não segue uma regra.
Precisamos de limites profissionais, mas se eles forem abertos demais, como um oceano, ou muito construtivos, como um aquário, teremos problemas. Um tanque para peixes parece perfeito. Precisamos de espaço para espontaneidade, motivo pelo qual, quando Wendell me deu um chute, funcionou. E se John precisa de certa distância entre nós sobre a forma de comida para se sentir confortável conversando comigo nesse momento, que seja. Digo-lhe que podemos pedir o almoço, mas que ele não precisa falar sobre sua infância. Não é um toma lá da cá. Ele me ignora e liga para um restaurante para fazer o pedido. Processo que logicamente o frustra. Certo, sem molho. Não, molho. Ele está gritando no celular. Está no viva voz. Molho. Ele suspira alto, revira os olhos. Molho extra? O sujeito do restaurante pergunta num inglês precário e John fica furioso ao tentar explicar que o molho deveria vir separado. Tudo é um problema. Eles têm Pepsi Diet e não Coca Diet. Podemos chegar aqui em 20 minutos e não em 15. Observo, horrorizada e perplexa. Deve ser muito difícil ser John, penso. E enquanto eles encerram o pedido, John diz alguma coisa em chinês e o sujeito não entende. John não sabe como o sujeito não compreende sua própria língua e o atendente diz que fala cantonês. Eles desligam e John olha para mim, incrédulo. O quê? Eles não usam mandarim? Se você sabe chinês, por que não usou isso para fazer o pedido? Pergunto. John me lança um olhar intimidador. Por que eu falo inglês? Credo. John resmunga até a chegada do almoço, mas depois que começamos nossas saladas, ele abaixa um pouco a guarda. Eu já tinha almoçado, mas como um pouco de salada mesmo assim para acompanhá-lo. Existe uma cumplicidade inerente ao se compartilhar uma refeição. Ouço algumas histórias sobre seu pai e seus irmãos mais velhos e como ele acha estranho que, embora não se lembre muito da mãe, tenha começado a sonhar com ela alguns anos atrás. Vem tendo versões do mesmo sonho, como no filme Feitiço do Tempo, e não consegue fazê-los parar. Ele quer que parem, mesmo durante o sono, diz estar sendo incomodado. Ele só quer paz. Pergunto sobre o sonho, mas John diz que falar sobre isso o deixará nervoso demais e ele não está me pagando para deixá-lo nervoso. Não acabou de me dizer que queria paz? Eles não ensinam capacidade de escuta aos terapeutas? Quero conversar sobre o que ele acabou de dizer para desafiar sua crença de que não deveria se sentir desconfortável na terapia, o que pode encontrar paz sem passar por desconforto, mas para isso preciso de tempo e só restam poucos minutos. Pergunto quanto ele tem de paz. Passeando com o cachorro, ele diz, até Rose começar a se comportar mal. Costumava ser tranquilo. Penso no parque de ele não querer trazer o sonho para esta sala. Seria porque aqui se tornou uma espécie de santuário para ele, longe do trabalho, da esposa, das crianças, do cachorro, dos idiotas do mundo e dos fantasma da mãe que lhe aparece no sono? Ei, John, tento. Você está se sentindo em paz nesse momento? Ele joga os hashis dentro da sacola onde acabou de descartar os restos da sua salada. Claro que não, responde acrescentando um revirar de olho impaciente. Ah, digo, deixando passar. Mas John não deixa. Nosso horário acabou. E ele se levanta para ir embora. Está de brincadeira? Continua ao se dirigir para a porta. Aqui dentro? Paz? Agora seu revirar de olhos é substituído por um sorriso, não uma expressão condescendente, mas um segredo que está compartilhando comigo. É um sorriso agradável, luminoso, e não por causa daqueles dentes deslumbrantes. Eu bem que achei, digo.